Olá pessoal, bem-vindo ao canal Padaria Fácil. Meu nome é Lúcio Flávio e vou estar com vocês agora mostrando como que eu faço a minha massa folhada. Vocês podem ver que a princípio são 3 ingredientes: sal, água e farinha, nada mais além disso. Essa água tem que estar muito gelada, gente, com cristais de gelo. E essa farinha, ela também tem um cuidado especial na hora da compra, tem que ser uma farinha mais branca. Depois na continuação eu vou explicar sobre essa farinha. Olha só, eu estou tirando ela da maceira e você vê que ela tá muito rústica. Gente, eu não bato até estar a ponto de ver na maceira porque aquece. Ela sai bruta assim, sai rústica, isso é de propósito. Porque se eu esperar dar o ponto véu na maceira, ela vai aquecer. Na hora do processo de folhar, vai misturar na margarina, não vai ficar legal. O cilindro tem a capacidade de alisar a massa sem que ela aqueça. Podes ver que no início ela já começa a tomar uma forma, olha ali. Ela já está tomando uma forma. Claro que não vai ser tão rápido assim, mas é muito mais rápido que na maceira. A força mecânica é diferenciada, então ela vai ficar gelada para receber a margarina. Isso vai ser excelente na hora de folhar. Na hora de escolher a farinha, você vai entrar no mercado e vai escolher aquela farinha mais branca. Eu uso aquelas farinhas que dizem massa fresca na embalagem. Por que massa fresca? Essa farinha é especial para salgados. Eu vou conseguir dar mais voltas mais rápido sem dar descanso. Eu já vi padeiro dando 30 minutos de descanso entre cada volta de folhado. Porque quando está terminando uma volta, a massa fica tensa, ele estica, ela volta. E essa sanfona de estica e volta acaba fazendo com que a massa estique, mas a margarina não. Então ela vai misturar a margarina, vai ficar com um aspecto horrível teu folhado no final. Olha só, ela já está quase pronta. Ela praticamente já pode receber a margarina aí. Eu só estou dando um acabamento final. Olha só, ela já está bem lisa. Só está um pouco desacomodada. Eu vou dar uma acomodada para ela ficar bem quadradinha, mas ela já poderia receber a margarina sem nenhum prejuízo aí. Gente, na hora da escolha da margarina, tem umas margarinas melhores que outras também. Olha só como ela está enxuta. Bem lisinha, perfeita para receber a margarina. Tem margarinas aí que quando tu estica, ela quebra, ela trinca, então não é legal. Olha só, 1,200 de margarina. A gente vai esticar num plástico até ela ocupar 2/3 da massa. Ocupando 2/3 da massa, aquela pontinha ali que corresponde a 1/3 vai cobrir até a metade da margarina. Olha lá, até a metade da margarina. Eu vou dar uma separada ali na margarina para ela não ficar no lado na hora da dobra. E vou dobrar novamente. A gente vai ter 2 camadas de margarina e 3 camadas de massa. Agora que ela está bruta assim, a gente está vendo bem específico ali, bem direitinho que tá margarina e massa. Mas isso tem que ser até o final. Ela tem que ser esticada em paralelo sem se misturar. Essa farinha também que eu coloco na mesa é só o suficiente para ela resvalar um pouco, mas jamais para alterar a receita. Porque você até por curiosidade pode pesar. Toda a farinha que você jogar na mesa, ela vai ser absorvida pela massa e vai dar peso no resultado final. Aquele zerinho ali, gente, eu coloquei para vocês ficarem olhando para ele, que essa primeira dobra não se conta como dobra. Ela só foi acomodada a margarina, foi acomodada a massa e ela não está sendo contada como volta. São 3 voltas de 3, essa não conta. A gente vai esticar até ser capaz de dobrar ela em 3 dobras de novo. Se deixar muito curta, ela vai ficar muito grossa e quando tu dobrar vai passar trabalho para esticar ela. Se ficar muito fina, a margarina vai começar a ficar sensível, vai começar a misturar na massa. Então tem que achar um bom senso entre não muito grossa nem muito fina. Um meio termo vai ser o ideal. Olha só. Agora sim foi a nossa primeira dobra. Eu vou marcar ali dentro do círculo para vocês.
Gente, quando eu faço a massa folhada, eu não faço esse círculo com esse número dentro, mas eu sempre acho uma maneira de marcar. Ou eu faço tracinhos na farinha, no canto, porque às vezes a gente está concentrado trabalhando, alguém chama, o forno, o forno chama. Acontece várias coisas que tu às vezes precisa se afastar da massa. Quando tu volta, quantas voltas tu deu? Então, gente, eu sempre acho uma maneira de marcar. Eu faço uns tracinhos na mesa. Às vezes eu mesmo faço números assim, mas é bem interessante que a gente não se perca do número de voltas. Agora nessa volta aí, a margarina estava com 2 dobras de margarina. Quando a gente dobrou em 3, ela ficou com 6 dobras de margarina. E ela tem que ficar em paralelo, ela não pode se misturar. No final do vídeo lá eu vou cortar a massa e vou mostrar certinho as camadas de margarina bem distintas das camadas de massa. Agora, gente, a nossa segunda volta. Tínhamos 6 camadas de margarina. Agora, como a gente dobrou em 3, nós temos 18 camadas de margarina. Ela está muito sensível, ela está muito fina. Entre uma volta e outra, eu sempre dou um descansinho de 5 minutos. Embora seja uma farinha que aceite trabalho mais corrido, hoje está calor aqui, então eu dou um descansinho, não custa nada dar um descanso para a massa não ficar voltando. Você vê um pouco de resistência nela, olha só. Eu empurro, ela volta um pouquinho. Se isso for demais, vai estragar a margarina. Voltando a afirmar, nesse momento, as camadas de margarina estão muito finas. Se apertar o rolo demais, se pegar com a mão e apertar, ele vai misturar a margarina na massa. E elas têm que ficar bem separadas. Eu friso isso bem porque as pessoas se perdem nessa hora. Na hora de espalhar a massa, elas acabam misturando a margarina na massa. Gente, ela já está do tamanho certo agora. Vamos dobrar novamente em 3. E é a nossa terceira e última volta. Ela está com 54 camadas de margarina agora.